Olá pessoal, Paulo Ramos aqui para mais um vídeo nesse canal. E hoje, aproveitando a data, eu quero falar sobre o regime militar. Mas primeiro, eu peço que se inscrevam no canal, dê uma olhada aqui embaixo, tem os links para minhas redes sociais, tem o texto do blog, onde eu falo do mesmo assunto, e compartilhem, deixem seu like, seu dislike, comentem, conforme for o interesse de vocês. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu não defendo o governo militar e também eu não defendo a alternativa da época, porque estávamos no período de Guerra Fria, então o Brasil estava assim, sobre os mesmos efeitos que Cuba, Venezuela e que outros países do mundo. Não vamos esquecer que só em 1989, início dos anos 90, que caiu o Muro de Berlim e a União Soviética se dissolveu. Iniciou lá em 1917. Foi durante a Primeira Guerra Mundial, passou pela Segunda Guerra e se manteve. No período chamado Guerra Fria, realmente dividiu grande parte do mundo político entre socialistas, comunistas e entre os conservadores, os liberais, ou seja, entre esquerda e direita. As grandes referências dos Estados Unidos, como os conservadores liberais, economia de mercado e tudo mais, a União Soviética e a China como sendo potências comunistas. Bom, eu nasci em 1978, durante o período militar, obviamente, e entrei para a escola em 1985. O clima na época era de liberdade total, se pode tudo. Em compensação, financeiramente, culturalmente e a infraestrutura do Brasil, ela estava se deteriorando. Eu posso citar aqui as minhas referências honestas desse período, pessoais. Foram o cinema nacional, onde tinha aqueles filmes Rio Babilônia, entre outros tantos, metade da década de 70 para o final e até a metade dos anos 80. O rock aparecia como uma alternativa mais popular, assim, com a ascensão do punk na Inglaterra e tomando conta dos Estados Unidos. E aqui mesmo no Brasil, as bandas aparecendo e tal. Para isso, culturalmente, foi importante essa abertura. Em compensação, a qualidade disso caiu. Se você pegar o que tínhamos até a década de 50, de literatura, de música, por que não? E o que foi se transformando durante a década de 60 e 70, mesmo havendo algumas explosões de popularidade, o que se colheu a partir de 1985 foi apenas um caldo, um resquício disso. Claro, para mim que gosta de heavy metal e coisa e tal, teve Sepultura, teve Ratos de Porão, tá? Mas que já vinham com a semente, a vertente dos anos 80. E também representavam uma influência internacional. Isso não aconteceu no Brasil, aconteceu em tudo. Mas a literatura, a música popular em si, a cultura decaiu muito e foi decaindo. Teve crescimento do consumo de drogas, não entre aquelas classes mais tradicionais, os ricos, o pessoal mais do submundo, mas que tinha poder, tinha acesso
ao dinheiro e tudo, mas entre os populares mesmo, né? Pessoas humildes. Então houve o grande crescimento das favelas, a popularização depois, a violência cresceu absurdamente. Então, tudo isso se deu após o fim do regime militar. E o que acontece a partir daí? Aquelas pessoas que foram prejudicadas durante o regime, tanto na cultura como na política, eles ganharam notoriedade porque não havia uma força constituída para combatê-los. Os militares saíram do poder, já estavam muito mal vistos pela opinião pública, tinham sufocado a direita, que tinha lá Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e tal, porque esse pessoal que não era oposição simplesmente ficava carimbando o decreto para os militares, e a única força que existia para assumir quando os militares caíram era aquelas facções do centro-esquerda que tinha MDB, depois surgiu o PSDB, já tinha o PT. E o estranho é que se criou um clima tão favorável, parece quase hegemônico, para a volta dos civis ao poder. O povo não aguentava mais os militares, a popularidade deles era zero. E chega o eleito da época, Tancredo Neves, descuidou-se da saúde para vencer as eleições e acabou morrendo. Quem assumiu? José Sarney. Uma pessoa que joga a política lá para trás, lá para a época das oligarquias, a República do Café com Leite. Esse é o pensamento do José Sarney. Não que o Tancredo fosse diferente. Mas aí, em cima disso tudo, o PT fica muito forte, o PSDB fica muito forte, e o governo civil de José Sarney vira um desastre. O pessoal não estava mais se importando com ditadura, o pessoal não queria mais saber de ideologia, embora tivesse toda essa campanha dos envolvidos. O pessoal queria emprego, dinheiro no bolso, e estava impossível com a inflação como estava. Vem uma eleição, a primeira direta, porque a eleição do Tancredo tinha sido indireta, os parlamentares votaram e o eleito não assumiu seu vice. Várias forças políticas, eu acho que tinham 17 candidatos à presidência que estavam representados ali. Tinha Maluf, Ronaldo Caiado, Enéas, Lula, Ulisses Guimarães, Brizola e por aí vai. E quem vence a eleição? Fernando Collor de Mello. Representando a velha política, aquela direita antiga, oligarca, vence a eleição. Collor dura 1 ano e meio, já vem as denúncias de corrupção, ele sofre um impeachment. No seu lugar, assume Itamar Franco. Ele consegue dar certa estabilidade ao país que não tinha desde o final do regime militar, e nasce então o período em que Fernando Henrique Cardoso assumiria por 8 anos a presidência da República, com o Plano Real, conseguindo aprovar a reeleição e algumas mudanças significativas na política. Passando o período, ele não consegue, nem se esforça para eleger um substituto entre Serra e Alckmin. Quem ganha naturalmente é Lula, que já estava na fila para ganhar bastante. O PT já tinha se encorpado. Lula fica durante 8 anos no poder e ele consegue manter aquilo que Fernando Henrique está fazendo economicamente,
muda seu discurso e tem a aproximação, o convencimento de grandes estruturas financeiras, como as empreiteiras, que depois deram outros problemas que a gente já sabe. Ele aumenta, quase que dobra a quantidade de estatais e começa a sufocar a iniciativa privada lentamente, com passo de tartaruga, e se aproveitando da popularidade dele, acenando para os pobres, as regiões mais castigadas do país, por ser nordestino, e com um discurso totalmente populista. Ainda no primeiro mandato dele, estoura o mensalão. Isso atrapalha muito seus planos pelo seguinte: ele não poderia se eleger mais uma vez, porque seria imitar o que estava acontecendo na América Latina e deixava muita gente desconfiada, seria a perpetuação no poder. Isso está acontecendo com Chávez, com Fidel Castro. E ele não tinha substitutos para assumir, porque José Dirceu, José Genuíno, Palocci, o PT estava muito visado por causa dos escândalos do mensalão. A alternativa foi Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, lá das guerrilhas, esteve presa, o companheiro dela chegou a sequestrar um avião para levar para Cuba. Ela estava no grupo que fez um atentado no quartel que matou um soldado e tal, que chegou a ficar popular. Então Dilma Rousseff assume a presidência. Era o momento de ter modificações mais drásticas para a manutenção do socialismo petista, do progressismo. E ela começa a ficar impopular. Por quê? Porque a economia começa a dar sinais de desgaste. Começa a desgastar, os escândalos não param, surgiu o petrolão, teve muita coisa que foi se acumulando, até que em 2013 a própria esquerda, ali com os sites como Mídia Ninja, Catraca Livre, que eram apoiados pelo governo e tinham um crescimento graças ao PSOL, que era uma dissidência do PT, eles promovem umas manifestações, mas que deram espaço para outro tipo de manifestação. No começo era por passe livre. Depois, o pessoal não queria mais lutar contra 20 centavos a mais de aumento no preço da passagem de ônibus. Eles queriam lutar contra a corrupção, contra o sistema. Dilma consegue se eleger em 2014 com uma eleição muito complicada, com denúncias de fraude, tudo, mas seu principal rival era o Aécio Neves. Ou seja, mantinha o grupo ali. O Lula até chegou a brincar, né? E era o grande sucesso da democracia, né? Que era uma beleza, que ele achava muito maravilhoso, que só tinha candidatos de esquerda. Dilma é reeleita, mas não consegue segurar a onda e sofre um processo de impeachment. Faz algumas manobras que só prejudicaram o lado dela, como tentar botar o Lula, que era investigado pela polícia já, era considerado o principal líder dos esquemas criminosos que estavam por trás da corrupção endêmica já. Ela é flagrada numa ligação pro Lula, que ficou popular, que vazou. A Lava Jato já tinha grande popularidade, já tinha 2-3 anos de atuação, muita gente já tinha sido presa. Então, com a Dilma fora, se achou que naturalmente o PSDB ou o MDB conseguiria chegar à presidência naturalmente. Michel Temer foi posto lá como vice da Dilma, né? Após ela sofrer um impeachment, para tentar segurar a onda. Ele foi o presidente mais impopular que o Brasil já teve, embora tenha feito algumas coisas que impediram que o Brasil descambasse totalmente por conta da crise que acontecia. Nesse meio tempo, entre as manifestações de 2013 e o final do mandato do Michel Temer,
cresceu muito a participação dos liberais, com o MBL, esse pessoal dos movimentos de rua, o Vem Pra Rua e tudo mais, revoltados online. Os militares começaram a ser citados. O general Vilas Boas admitiu que foi procurado por Dilma Rousseff para intervir e evitar que o processo de impeachment fosse concluído. Ele disse que ele tinha ordens para prender quem pedisse aquilo. Os militares, como o Hamilton Mourão, chegou a falar em intervenção, que o exército estava atento. O próprio Vilas Boas depois, então, teve essa ameaça que foi bem aceita. Então, do meio do nada, um parlamentar com 30 anos de casa, discreto lá, sendo popular em pequenos grupos até assim exóticos, ele aparece como alternativa. Eu estou falando do Jair Bolsonaro. E rapidamente ele ganha a popularidade que teve. Ele, durante o processo de impeachment, ele defendeu abertamente a memória do Brilhante Ustra, que era considerado um torturador, um bandido. Ele chegou a dar declarações falando que a ditadura tinha matado pouco, e fez diversas críticas que foram usadas contra ele o tempo todo, que só aumentaram a popularidade dele. Então, em 2018, chegamos numa situação em que, de um lado, tínhamos Jair Bolsonaro, militar, um discurso forte contra a corrupção, a criminalidade, e do outro tínhamos o Haddad, indo se consultar toda segunda-feira na carceragem da Polícia Civil de Curitiba com o presidiário. De um lado tinha alguém que atendia os anseios do povo contra a violência e tudo mais, contra a corrupção. Do outro lado, uma pessoa que age exatamente como as facções criminosas agem, com seus líderes dando ordens de dentro da cadeia. O que aconteceu? Jair Bolsonaro foi eleito. Ainda mais que teve o episódio da facada e tudo, que deixou bem claro assim o cenário para ele. Assumindo várias críticas, a mídia, todos em cima do Bolsonaro, e daí vem os grandes questionamentos sobre a ditadura militar. Então, por isso, até que eu estou fazendo esse vídeo. O fato lá de 1964, no período que se esgotou em 1985, era a página virada até. Volta com toda a força e divide aquilo que era um consenso. Divide novamente as pessoas questionando o governo militar, as guerrilhas e tudo mais, e temos esse clima. Eu, particularmente, entre as duas opções, eu não vejo as guerrilhas, o comunismo e o socialismo como uma coisa que fosse benéfica para o Brasil, mas foi um processo, a ditadura militar só adiou, porque aqueles mesmos que foram perseguidos foram para o poder, né? Lula, Dilma, Fernando Henrique. E também não defendo a ditadura militar. Eles deveriam ter lá mostrado a força, acalmado a situação política e convocado novas eleições. O que não ocorreu. Então, até Médici, que foi o terceiro presidente militar, tinha uma popularidade interessante. A partir dele, Geisel e Figueiredo já não tinha popularidade mais nenhuma. Então, esse é o vídeo para falar um pouco sobre esse período. Eu espero que vocês tenham gostado. Ele ficou meio longo, embora eu tivesse resumido bastante toda a situação. Aqui embaixo, como eu falei, tem o texto do blog. Até a próxima!